Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aí eu quero trazer o segundo episódio dessa série, né, que começa com as verdades do Evangelho, falando sobre o templo. Nós falamos ontem muito sobre o templo, mas agora vamos ver como que esse engano do templo de pedra vem a trazer coisas que são irracionais. E eu quero explicar para você. Quando você diz assim, me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Sim, você acha que a casa do Senhor é esse templo, é a igreja que hoje é esse lugar, né, onde te disseram que aí habita Deus. Mas, irmão, é só ler o texto. Primeiro, a primeira coisa que eu quero ressaltar aqui, que é o que perguntei ontem. Ontem nós vimos que nem Davi construiu, nem começou a construir o templo. A gente sabe que Deus disse a Moisés para construir um tabernáculo, que era um espaço, um local, uma tenda feita não por coisas feitas pela mão de um homem, mas por pele de carneiro, pele de cabra, sim, pele de ovelhas, e essas peles representavam aquilo que Deus fez, ok? Então agora, primeiro nós vamos ao texto, para depois dizer para você todas essas coisas que já pontuei aqui, mas sempre a palavra de Deus. Primeiro, a palavra de Deus. Último, a palavra de Deus, seja ela verdadeira. Eu errado, seja ela verdadeira. Os falsos profetas errados. Vamos aí? Vem comigo. Alegrei-me quando me disseram, é o Salmo 122. Vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Opa! Aqui a gente desvenda que não é a casa do Senhor, não é essa igreja, não é esse templo, não é esse templo de pedra que você imagina, era o templo de Salomão, mas depois, sim, esse cântico é um cântico, primeiro, daqueles que voltam, né? Do exílio, daqueles que estão lá. As pessoas cantavam isso quando iam para Jerusalém para entregar. E vou te demonstrar por que isso não é o templo, e vou te demonstrar o que quer dizer aonde que ele habita, a casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida. Então ele já está dizendo, dentro das tuas portas, a casa do Senhor é Jerusalém. Ele toma ele como uma cidade. Dentro das tuas portas estão os nossos pés. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde somem as tribos do Senhor, como testemunhos de Israel, graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. O bem de quem? Era do templo? Aqui está falando sobre Jerusalém. Aqui está dizendo que Jerusalém é a casa do Senhor. Aqui está dizendo que ali é onde escolheu Deus, aonde ele fizer habitar o seu nome. E eu vou te explicar por quê. Sim, você lembra quando falamos em Deuteronômio, capítulo 14, quando falamos dos dízimos? Lembra? Aí no 22, ele disse, certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano recolher do campo. E agora, aonde que isso é? E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher ali, fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, dos teus monstros, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Aí ele disse assim, aonde ele fizer habitar. Lá em Deuteronômio, ainda eles estavam vagando, né? Ainda eles estavam andando pelo deserto, ainda eles estavam, não tinham entrado na terra. Mas, o que é importante dizer? Que o Senhor já tinha um local premeditado,
Ele já sabia onde que isso ia acontecer e esse local ia ser um espaço que ele ia escolher. E a gente sabe que esse local que ele escolheu é Jerusalém. E aí você entende, aonde eu escolher habitar o meu nome, ou seja, enquanto ele não escolheu habitar o nome, ele andou com o seu povo, acompanhou, congregou, lembra a tenda da congregação, era a tenda onde todo Israel se congregava. E o que quer dizer isso? Deus, ele criou o homem, colocou no jardim para guardar e lavrar, mas ele estava com ele começava o dia com ele ia visitar na virada do dia, ou seja, da noite, da tarde, noite para o novo dia, sim. Deus, ele quer habitar com a sua criação. Deus, ele quer habitar com seus filhos. Deus, ele vai habitar. Ele habita e ele irá fazer isso pessoalmente. Agora, através do seu Espírito, lá, através da sua presença incomparável. E a gente vê, é como disse Billy Graham, eu sei de uma coisa, eu li a primeira e a última página da Bíblia, sei que vai dar tudo certo. E o que é dar tudo certo? No Apocalipse 21 e 22 diz que Deus ele está habitando no meio do seu povo. Ele é a luz, não precisa mais de noite nem de dia, não haverá, é só um dia eterno. Não haverá sol, lua, nada, porque ele será a luz. Do seu trono sairá águas em quatro cantos. É a água da vida que Jesus disse, aquele que quiser beber, venha, beba. É ali que ele estará no meio do seu povo. Então, a ideia de Deus era habitar no meio do seu povo. E a única maneira dele poder fazer isso era habitar através de um lugar que ele santificasse. E esse lugar lá era a tenda. Hoje é o tabernáculo de Deus. E o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Esse é o fim dessa sombra, esse é o fim desse princípio que ele estava mostrando lá na tenda. E se fez carne e tabernaculou entre nós. E assim como tal, agora nós podemos ser tabernáculos de Deus aqui na terra. E ele pode habitar em você, em mim, através de quê? Através da fé. Mas eu vou te dar mais evidência, porque a gente tratou de um tema ontem, né? Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 17, sim. E eu vou trazer para aqui. Ele disse assim: porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir Israel até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. Ok, ele falou assim, eu nunca pedi para ninguém, não pedi para os juízes, não pedi para os sacerdotes, não pedi para ninguém, andei sempre no meio do meu povo, você lembra? No meio do povo. Mas ele disse, um dia vou decidir aonde vou habitar o meu nome. Ok, vamos dizer assim, você um dia decide aonde você vai habitar, aonde você vai morar, qual é a cidade que você vai se mudar. Aí você pode ser um peregrino. Sim, ele peregrinou com seu povo, é isso que ele está dizendo. Agora, olha a promessa, como ele disse e como Deus disse que ele cumpriu a promessa. Disse, ainda pois assim dirás a meu servo Davi, disse o Senhor, eu te tirei do curral, detrás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo. Estive contigo por toda parte, por onde foste, e diante de ti exterminei todos os teus inimigos. E te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. E aí disse, lembra da promessa? Habitar numa terra que mana leite e mel. Lembra da promessa? O povo chegou, ele conquistou, mas ele nunca conseguiu habitar toda essa terra que ele tinha dado. Sim. E agora disse, eu ordenarei um lugar para o meu povo Israel e eu plantarei para que habite no seu lugar. E nunca mais seja removido de uma para outra parte, e nunca mais os filhos da perversidade debilitarão como dantes. Desde o dia que ordenei juízes sobre o meu povo de Israel, assim abaterei a todos os seus inimigos, e assim te faço saber que o Senhor te edificará uma casa. Então Deus disse assim, aonde eu habitei, aonde eu escolhi, é ali que ordenei, é ali que separei, é ali que livrei, é ali que estou protegendo o meu povo.
Eu dei ao meu povo um lugar, eu construí uma casa, eu libertei, eu lhe dei uma terra e eu vou construir uma casa para você. Qual é a casa que Deus constrói para Davi? A casa que não é só a casa física, para você entender que tudo tem a ver com figuras, mas que para Deus essas figuras se tornam reais quando se cumprem naquilo que a gente falou. Não numa casa de pedra, não num templo de pedra, mas um templo de carne e osso, feito pela mão do Criador. E aí, qual é a casa de Davi? A casa de Davi, Davi disse, eu moro numa casa de cedros e o Senhor mora em tendas. Ele disse, eu habitarei, eu farei de você uma casa. Qual é a casa de Davi? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha aí, olha a casa. A casa de Davi também é a descendência de Davi. A casa de Davi também tem a ver com o reinado que nunca mais vai perecer, que existirá e permanecerá para sempre. Que através dele, que através de uma semente dele, aonde ele prometeu, e eu serei por pai, ele se me será por filho, ele fez isso com Salomão? Não. Então, para vocês entenderem que a promessa de Deus se cumpre ali em Davi, quando Davi conquista todo o reino. Mas através dali, Deus já disse, vai vir outro que vai estar da tua descendência. Eu estou construindo uma casa para você. Eu estou prometendo para você que vou fazer através de você, através da tua descendência. Eu vou trazer o meu filho. E disse o Senhor ao meu Senhor, o Salmo de Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor, como disse assim, o próprio Jesus diz, como que Davi diria isso? Se o filho do homem que vem da sua descendência, o filho do homem não é menor porque não vem da descendência, não vem depois, é menor porque as forças se dividem, porque as pessoas se multiplicam, e porque aquilo que um tem toda uma geração, ou várias gerações dentro de si mesmo. Como dizem nos lombos de Abraão, sim, de Arão, assim também ele disse, nos lombos de Davi tinha Jesus. Mas será que Jesus, como que Jesus é maior? Porque Jesus ele vem da eternidade. Jesus ele vem não porque desceu ali, não porque veio da descendência de Davi, mas porque Deus escolheu que nascesse na descendência de Davi o filho eterno dele. Então, você precisa entender o que significa a casa, o que significa essa questão. E só para deixar mais uma para vocês, eu quero dizer que esse negócio de casa, a gente vai chegar. Tem mais palavras. Amanhã, né, vem a terceiro episódio disso. Eu quero que você entenda que casa tem a ver com lugar de reunião, sim, mas também tem a ver com o lugar que cada tijolo habita. Como eu disse, Pedro disse pedras vivas. Petrus, Petra, sim? E a declaração de Jesus, de Pedro, que sobre essa pedra Deus construiria a sua igreja, essa pedra que a pedra de esquina, a pedra mais importante da construção do templo de Deus, que qual é o templo de Deus? Somos pedras vivas no edifício de Deus. Qual é a pedra angular? É Jesus, é uma pessoa. São as outras pedras desse templo? É você, somos nós, somos os filhos de Deus, na família de Deus. Porque a igreja de Deus, o templo de Deus é uma família, não é um pedaço de pedra, não é um edifício. E aí quando você entende isso, você vai entender o que tem a ver com dízimos e ofertas. Ainda a gente vai falar, mas não tem como separar uma coisa da outra, dízimos e oferta. Como eu disse, e já falamos em alguns estudos, dízimo tem a ver com o que precisa fazer para chegar a Deus. Ofertas tem a ver com o que eu faço para agradar o meu Deus. E tudo isso está ordenado na lei para vocês entenderem a ordem e a importância de cada uma coisa, mas para entendermos que dízimo, ofertas, primícias, quando eu entendo que uma primícia vem primeiro, depois vem o dízimo, depois vem as ofertas, quando eu entendo o que é, quando Paulo disse,
Cristo é as primícias, opa, já não mais primícias, já não mais são muitas ofertas, não, é uma só que representava um sacrifício só, o sacrifício da primícias, que as primícias eram a única oferta que elas entravam dentro do Santo dos Santos. E aí você entende, quem entrou no Santo dos Santos é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas agora, quando você entende que é quem, né? O que, como e quem, né? Antes havia um templo e havia uma elite, vamos dizer assim, uma tribo que separada, por quê? Porque não pecou lá no deserto, foi escolhida para fazer esse sacerdócio. Mas hoje nós somos nação santa, sacerdócio real, todos. Agora não tem não tem sacerdote, somos todos sacerdotes. Você é sacerdote, a tua esposa é sacerdote, o teu filho é sacerdote, a tua filha é sacerdote. E somos todos sacerdotes de Deus, nessa família de Deus, nessa casa de Deus. Para quê? Para trazer os homens, os seres humanos, o resto da humanidade que ainda não conhece a Deus, trazer eles para o Senhor, habitar, fazer habitar o Senhor no meio do seu povo, através de quê? Através de você, que é um tabernáculo vivo de Deus, onde Deus habita, não somente o seu nome, mas o seu Espírito. E aí chegamos nos dízimos e ofertas, onde quem recebe não é o templo para sustentação, mas são os próprios, né, os próprios sacrifícios vivos, como a gente viu em Romanos 12:2, os próprios sacrifícios vivos que se entregam ao Senhor e dão todo, né, o que eles têm. Sim, porque não é uma porcentagem, não é 10, 20, nem 30, nem 50, é a vida deles. O dízimo são animais, não é dinheiro. Animais representam o sacrifício de Cristo. E se agora o que eu sei que não é mais nem dinheiro, nem animais, mas pessoas, e uma pessoa específica que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual poderia ser entregue e sacrificado de verdade, porque ele era um cordeiro imaculado, sim, agora ele nos imacula. Agora ele nos limpa para que nós possamos entrar nesse sacrifício, que nós possamos fazer esse sacrifício. Mas agora não precisa mais de sacrifício, não precisa. Então por que você está dando oferta em dinheiro? Por que essa oferta você dá como sacrifício de algo que doe em você, no teu bolso, para você trazer algo que também está doendo porque você não tem? Você entendeu? Agora, imagina quando você, na verdade, você tem tudo. Você não pode pedir mais nada. Você tem o maior presente da vida. Você tem a vida eterna em você. Você tem o Espírito de Deus em você. Você tem a salvação em você. Você tem uma responsabilidade de trazer mais pessoas e mais homens e mulheres e crianças para o Senhor. E agora você é o seu sacerdote. Você que está fazendo esse intercâmbio, assim como disse o Ministério da Reconciliação, que recebemos do nosso Senhor, mas agora, como se nós fôssemos o próprio Deus, falamos para os homens: venha e reconcilie-se com o Deus verdadeiro. Você entendeu? E isso é o que Jesus fez. Ele veio aqui, mostrou como fazer, mostrou como viver, mostrou como obedecer e mostrou que, na verdade, a única forma era ele se entregar. Aquele que estava sentado no trono, aquele que tinha toda a glória desde o princípio de todas as coisas, aquele que estava antes de tudo ser feito, aquele que criou todas as coisas com a sua própria voz, ele se aniquilou a si mesmo, deixou o seu lugar, e não quis, por usurpação, ser igual a Deus, mas antes obedeceu, se colocou na forma de homem, obedecendo até a morte e morte de cruz, uma morte maldita. Ele se fez maldito, se fez pecado por você e por mim, para que agora nós possamos fazer o mesmo por ele. Você não entende? O mesmo por ele. Mas eu não preciso mais morrer. Mas Jesus disse: até seria bom que um justo morresse por outro justo. Entendeu? Alguém morrer por um justo, alguém morrer por aquele que vale a pena. E hoje as pessoas, elas já têm essa capacidade dada por Deus, né? Através do seu Espírito, através da salvação, de ser digno de estar diante do Pai,
Porque como que eu sou digno? Porque eu fui justificado, feito justo. Você também. E como tal, você pode ser um sacrifício vivo diante de Deus, você pode ser uma oferta diante de Deus, você pode chegar no trono da graça, você pode chegar no Santo dos Santos, e agora nós, porque você sozinho não, você é uma pedra solta, mas é uma pedra viva no edifício de Deus. Nós, como templo do Espírito Santo de Deus, como templo do Senhor, agora nós temos essa vida e representamos essa vida aqui na terra. E agora o lugar que ele decidiu habitar já não é mais uma cidade, agora é um povo. Deus abençoe você, que Deus possa abrir essa revelação que está desde sempre ali, mas que alguém tem interesse de que você não entenda isso. Alguém te disse, a casa do Senhor é a igreja. Ah, me alegrei porque estou aqui na igreja, porque aqui eu me sinto bem, irmão. Você não precisa ir para a igreja para se sentir bem. Isso, sabe que chama programação neurolinguística. Isso é repetido tantas vezes para que você só consiga se sentir bem quando você vai lá. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Agora não tem programação neurolinguística. Agora é liberdade para você. Você é templo do Espírito Santo. Você detém quando você crê, quando você é salvo, quando você aceita essa verdade que liberta, esse Cristo, Jesus, o nosso Senhor, que liberta você do pecado, da escravidão, do pecado, e Ele te dá a liberdade para você andar nele. Agora sim, Ele anda com você, Ele anda em você, Ele está em você, e Ele pode alegrar você a cada dia, porque agora vamos à casa do Senhor, nós vamos fazer uma introspecção, nós vamos orar, nós vamos glorificar, como Deus disse, e vamos também tratar sobre isso. Nunca Jesus disse, vai no templo orar. Nunca Jesus disse, vai lá que você vai se sentir bem. Se você quiser falar com o Pai em segredo, vai lá no teu quarto, no teu lugar. No lugar que para você não é lugar que para os outros, não é lugar que os outros dizem. É o lugar que para você é um lugar de intimidade. É nesse lugar que para você intimidade pode ser teu quarto, pode ser teu escritório, pode ser a tua casa, pode ser a tua sala. Nesse lugar você vai ter comunhão com esse Deus Pai. E aquilo que você vê em segredo, aquilo que você faz em segredo, Ele te recompensará na frente de todos. Em nome de Jesus, que essa palavra fique não somente no teu coração, mas na tua mente. E amanhã temos mais no episódio 3. Em nome de Jesus. Um abraço. Deus abençoe.